Dinamarca e Holanda autorizaram a Ucrânia a utilizar caças F-16, que serão doados ao país, em ataques contra alvos no interior da Rússia. Para que isso ocorra, contudo, é necessário, primeiramente, que estes aviões cheguem à Ucrânia e comecem a operar, o que não parece que vai ocorrer tão cedo. Se você quiser entender estes e outros temas das atualidades, geopolítica ou geografia, me acompanhe no canal, faça sua inscrição, deixa o like nesse vídeo e vem comigo. Pessoal, dá uma olhada, manchete do dia 30 de maio, semana passada. Dinamarca autoriza o uso dos F-16 doados contra alvos na Rússia. Ou seja, é um caminho parecido com aquele adotado por Estados Unidos e Alemanha em relação às armas que eles doaram aos ucranianos. A partir de agora, alvos no interior da Rússia podem ser atingidos, algo que até pouco tempo não era permitido. Dá uma olhada aqui no que disse o ministro da Defesa dinamarquês, Lars Løkke Rasmussen, falou o seguinte: isso não é uma carta branca para que a Ucrânia use os F-16 para ataques arbitrários dentro da Rússia. Estamos falando de uma oportunidade de enfraquecer o agressor ao atacar instalações militares. Ou seja, apesar da autorização, não são quaisquer alvos que podem ser atingidos dentro da Rússia. Essa autorização, essa permissão restringe-se a alvos militares que estejam aí de alguma forma impondo ataques ou realizando ataques a partir do território russo contra os ucranianos. Caminho parecido foi adotado também pela Holanda. Olha só, essa manchete é de hoje, do dia 4/6. Holanda autoriza que a Ucrânia utilize caças F-16 doados para atacar alvos na Rússia. Políticos holandeses seguem mesma decisão tomada pela Dinamarca em relação ao uso desses aviões. Vamos entender aqui, Numa entrevista ao jornal político no Diálogo Shangri-La em Singapura, ou seja, no mesmo evento que o Zelensky esteve presente no último final de semana, a Kaisa Ollongren, que é a ministra da Defesa holandesa, afirmou o seguinte: estamos colocando em prática o mesmo princípio que aplicamos a todas as outras entregas de capacidades, ou seja, entrega de armas. Uma vez que entrego à Ucrânia, é deles para usar. Ou seja, uma vez que doamos isso para a Ucrânia, é direito deles utilizarem como quiserem. Ela acrescentou que os Países Baixos apenas pedem à Ucrânia que cumpra o direito internacional e o direito à autodefesa, tal como estabelecido na Carta da ONU, garantindo que os jatos sejam utilizados para atingir objetivos militares em autodefesa da Ucrânia. Ou seja, é a mesma postura seguida pela Dinamarca. Porém, pessoal, importante deixar claro que esse posicionamento ele não é uniforme entre os membros da OTAN e entre aqueles que estão fornecendo esses aviões para a Ucrânia. Olha, por exemplo, uma divergência que vem da Bélgica. Caças F-16 enviados para a Ucrânia pela Bélgica não podem ser usados para atacar território russo. Então aí a Bélgica tendo uma postura diferente dos dois países mencionados anteriormente. Vamos entender, o primeiro-ministro da Bélgica, Alexander De Croo, que é esse moço aqui mais alto na imagem, esclareceu hoje, no caso hoje aqui, é do dia 28 de maio, terça-feira da semana passada, esclareceu que os 30 caças F-16 que o país vai disponibilizar à Ucrânia até 2028 só podem ser usados para os ucranianos defenderem o seu território. Ou seja, aqui em hipótese alguma, esses aviões poderão ser usados em ataques diretos contra a Rússia. Ele complementa: está tudo muito claro no acordo que assinamos. Os caças F-16 são para utilização pelas forças de defesa da Ucrânia no território da Ucrânia, disse Alexander De Croo em conferência de imprensa conjunta com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky em Bruxelas. Aqui na imagem os três, O primeiro-ministro da Bélgica, o Zelensky, e aqui do lado direito a ministra da Defesa da Bélgica, que agora não me lembro o nome. Mas aí, pessoal, tem um outro detalhe muito importante. Beleza, vários países aí fornecendo armamento, e armamento muito poderoso, como são esses caças, para a defesa dos ucranianos. Mas não basta a intenção de fornecer esses aviões. Existem algumas questões que precisam também ser aparadas e agilizadas, como por exemplo isso aqui, dá uma olhada nessa manchete. Ucrânia vai receber 85 caças F-16 de diferentes países, mas prazo preocupa. Ou seja, já tem aí alguns meses que
fica a expectativa sobre quando esses aviões chegarão e estarão de fato operacionais na Ucrânia. Já se especulou que eles chegariam a partir de junho, julho, agosto, e aí os prazos mais otimistas agora falam no final do ano, falam ali, por exemplo, em novembro, dezembro, o que é um problema para a Ucrânia, porque a Ucrânia necessita urgentemente desses sistemas aí de defesa aérea, já que a Ucrânia não dispõe praticamente de aviões, tanto em quantidade como também em qualidade, como são esses F-16, apesar de serem já um modelo aí bastante antigo, já existem modelos muito mais modernos do que estes aviões. Mas vamos lá, ó. A Dinamarca, por exemplo, prometeu dar 19 dos seus 44 F-16 a partir do fim deste ano para os ucranianos. Se comprometer a fazer o mesmo a Bélgica, com 30 dos seus 53 aviões até 2028, ou seja, até daqui 3 anos, 4 anos. Isso quer dizer então que dificilmente a Ucrânia poderá contar com esses aviões, pelo menos nessa quantidade prometida, num curto prazo, o que é péssimo para o país. A Noruega prometeu aí 22 de suas unidades já aposentadas e a Holanda 24 dos seus 42 modelos que ainda opera. Vale lembrar que esses países estão substituindo esses F-16 por modelos mais modernos, o chamado F-35, que também são aí de fabricação estadunidense. Não é um processo rápido, olha só, a transferência desses aviões, mas para alguns anos, já que inclui também o treinamento de pilotos habituados a voar em aparelhos soviéticos, como o MiG-29 e os Su-27. Ou seja, a princípio, esses aviões serão operados por quem? Por pilotos ucranianos. E esses pilotos ucranianos não têm nenhuma experiência em pilotagem nesses modelos de aviões ocidentais. Eles são treinados para operar aviões ainda lá do período soviético, como o MiG e o Su-27. Então, não é de uma hora para outra que estes pilotos, esses soldados, esses militares, ficam hábeis na operação desses aviões. É necessário um treinamento de vários meses, que inclui até mesmo a necessidade de aprenderem o inglês. Isso sem contar, por exemplo, equipes de manutenção, que também precisam passar por esses treinamentos. Enfim, é um processo complexo. Continuando, especialistas duvidam do impacto real na guerra de forma imediata. É uma frota obsoleta de aviões com condições incertas que estão sendo substituídos em seus países pelos modernos F-35 americano, como eu já mencionei. E além de tudo isso, pessoal, há também aqueles que duvidam que estes aviões sejam capazes, quando forem aí efetivamente entregues e entrarem em operação, muitos duvidam que eles sejam efetivamente capazes de alterar o curso da guerra, ou seja, alguns falam que os aviões não trarão nenhuma grande vantagem para os ucranianos. Dá uma olhada nisso, Ex-oficial da CIA acredita que caças F-16 da Ucrânia não vão durar 2 dias na guerra contra a Rússia. Larry Johnson, ex-oficial americano, afirmou que caças F-16 fornecidos à Ucrânia por países ocidentais serão rapidamente destruídos pela Rússia. Ele também observou que a Ucrânia não teria capacidade para fornecer a manutenção adequada a essas aeronaves. Olha só o que ele diz. Eles vão perder os F-16 assim que entrarem em operação. Serão destruídos em 24 a 48 horas. A Rússia tem mísseis terra-ar para destruir esses F-16. Então aí a afirmação do Larry Johnson, que não é nada otimista em relação aos ucranianos. Seguindo a mesma ideia dele, o general James Hacker, comandante das Forças Aéreas dos Estados Unidos na Europa, diz que o avião não estará na Ucrânia até o próximo ano, ou seja, até 2025. Ele disse em uma teleconferência este mês que os aviões não serão aí a solução mágica, que de repente eles vão começar a derrubar mísseis russos porque eles têm um F-16. E aqui uma terceira opinião, também de um americano. O secretário da Força Aérea dos Estados Unidos, Frank Kendall, repetiu essa avaliação, dizendo que os F-16 darão aos ucranianos um incremento de capacidade que eles não têm neste momento, mas não será uma mudança dramática no jogo, ou seja, no curso da guerra. Então aqui, pessoal, a opinião de 3 militares americanos, ou seja, 3 importantes representantes ocidentais que não veem de forma muito otimista o uso desses aviões pelos ucranianos. Mas eu quero saber o que você pensa sobre isso, imaginando aí de maneira otimista que esses aviões, ou boa parte deles, estarão em operação ainda este ano. Você acha que eles conseguirão dar aí de alguma forma
Uma capacidade maior dos ucranianos se defenderem e quem sabe virarem o jogo da guerra? Escreve aí pra mim, quero saber o que você pensa. Se gostou desse vídeo, deixa o like, se não gostou, deixa o dislike. Considere também apoiar financeiramente o canal, dados da minha chave Pix aqui na descrição desse vídeo, assim como também estão as fontes das informações que eu utilizei aqui nesta gravação. Valeu, meu povo, te espero no próximo. Um forte abraço e até lá. Valeu!